Olá, mulheres positivas! Hoje um programa mais que especial. Eu entrevistei não uma, mas 6 mulheres muito incríveis na primeira edição do Summit de Saúde do Mulheres Positivas. Vamos conferir? Maria Antonieta Russo. Obrigada, Fabi. Io sono Maria Antonietta, sono italiana, ma moro no Brasil há 6 anos, mãe da Emma e atualmente trabalho na TIM Brasil como vice-presidente de Pessoas, Cultura e Organização. E uma coisa que eu gosto muito do meu trabalho é que eu faço o que eu teria escolhido mesmo sem trabalhar, ou seja, cuidar das pessoas. E uma parte importante que está na minha agenda é proporcionar oportunidade para igual oportunidade para as mulheres. E para mim, pares oportunidades significa também cuidar da saúde das mulheres, que é o primeiro passo para falar de dignidade e liberdade. Maravilhosa. Doutora Cláudia Com. Primeiro, obrigada por estar aqui com essas mulheres incríveis. Meu nome é Cláudia Con, eu tenho 58 anos, quase 59, 39 de saúde. Trabalho na saúde por paixão, por obsessão, para transformar a saúde do mundo. Hoje, eu trabalho como executiva na DASA, que é uma empresa de diagnóstico com muitas marcas pelo Brasil, que trabalha desde o segmento público ao segmento premium. No segmento premium, eu sou CEO do Alta Diagnósticos e gosto muito de trabalhar com pessoas. Mais do que ter sido uma microbiologista um dia, como eu me formei, trabalhar na gestão e lidar com pessoas para transformar o mundo é o que eu escolhi. Na DASA, eu também sou diretora de Relações Institucionais e de Negócios Nacionais. Hoje, na minha vida, eu trabalho em alguns conselhos e, através desses conselhos, eu promovo, apoio, inspiro, tento inspirar mulheres para que elas sejam o que elas quiserem. Muito obrigada. Ana Carolina Querino. Olá, tudo bem? Sou Ana Carolina Querino, tenho 47 anos, estou como representante interina do Escritório da ONU Mulheres aqui no Brasil, já há quase mais de 1 ano e meio. Meu cargo lá é representante adjunta. É um grande prazer estar aqui. Eu sou cientista política de formação e eu faço o que eu amo, que é atuar a partir do meu conhecimento e a partir do lugar institucional que eu estou, para que nenhuma mulher tenha seu direito violado, para que todas as mulheres tenham igualdade de oportunidades e que possam fazer o que elas quiserem, sem violação, sem violência. Maravilhosa. Aline Campos. Fábio, é um prazer estar aqui. Eu sou a Aline Campos, tenho 37 anos. Eu sou artista. Eu comecei no balé clássico, então é a minha formação inicial, que abriu as portas para a arte na minha vida. Hoje eu sou atriz, apresentadora, sou também empreendedora e libriana, por isso que eu sou tanta coisa, porque eu gosto de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu acredito que tudo isso, todas as oportunidades que eu tenho tido até hoje, é para um propósito maior, que é eu usar toda essa rede, sabe, todas essas pessoas que me acompanham já há tantos anos, para compartilhar o que eu acredito, para compartilhar o que me faz bem, o que vem transformando a minha vida a cada dia, como, por exemplo, esse assunto que é tão importante, que é o HPV, que eu tenho certeza que eu tive a lesão pré-cancerígena através do HPV também para isso. Também para que eu possa abrir esse assunto que é tão importante e que precisa deixar de ser um tabu. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com todas essas mulheres. Gratidão. Doutora Adriana Campaner. Olá a todas, é um prazer estar aqui com essas mulheres maravilhosas. Eu sou Adriana Campaner, eu sou médica ginecologista e sou especializada em patologia genital inferior. Que é isso? Cuida de HPV e infecções genitais. Eu tenho 2 lados. Eu tenho um lado assistencial e eu tenho um lado acadêmico. Então, eu trabalho como professora da Santa Casa de São Paulo, da faculdade, e também eu sou a chefe desse setor na faculdade. Então, aí eu transmito conhecimento para os alunos, eu também transmito conhecimento em termos de sociedade. Eu sou da FEBRASGO, presido a Comissão Nacional de PTGI,
Então, isso também tem esse outro lado de disseminação de conhecimento para os médicos, que eu acho que é importante nessa nossa área é o quê? A gente passar isso que todo mundo aqui sabe, que existe um receio de comentar. Muita gente tem, muita gente acha que não é legal, então é isso que eu tento fazer, transmitindo conhecimento e ajudando os pacientes com HPV também. Adri Alves. Obrigada, Fabi, por estar aqui com essas mulheres tão incríveis. Sou Adriana Alves, eu sou executiva há mais de 25 anos, sou a mãe da Alicia, da Olivia, tenho 46 anos e hoje eu estou como diretora de Pessoas, Governança e Integridade no Pacto Global. Também sou conselheira de empresas, atuo com mentoria, palestra e hoje em dia o meu foco, né, é justamente desbravar o ambiente de trabalho, a forma como a gente trabalha, dando equilíbrio, né, dando bem-estar para todos sem distinção. Estou muito feliz de estar aqui. Prazer é nosso. Então, vocês viram que nós escolhemos aqui 6 mulheres, uma melhor que a outra. E vamos começar com a nossa maravilhosa Maria Antonietta Russo, nossa italiana mais brasileira. Eu digo que ela é a italiana mais premiada no Brasil. Ela que é vice-presidente de Gente e Cultura e Organização da TIM. E eu quero entender, Ma, o que é que a TIM faz, o que você faz hoje, pensando na saúde de cada uma das suas colaboradoras que você dedica a sua vida para ajudar, para nutrir, para empolgar, para dar felicidade, dar propósito e dar motivação. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui. Felicidade é uma palavra importante. Não sei se a gente consegue dar felicidade, mas com certeza o trabalho que estamos fazendo na empresa já há algum tempo tem o propósito de cuidar genuinamente da saúde dos colaboradores, todos os colaboradores. E eu acho que não pode existir um crescimento sustentável do negócio sem cuidar do bem-estar das pessoas. Eu acho que são duas coisas que se desenvolvem em conjunto. E quando io penso a un concetto di bem-estar, non posso solamente pensare a un concetto di bem-estar fisico, ma também emocional, psicológico. Per isso que desde 2021 a gente decidiu, logo depois da pandemia, di fazer algo di mais abrangente, mais estrutturado, customizzato também per tipologia di pubblico, também perché a CIM è un'impresa molto grande, mais de 10.000 colaboradores em todo o Brasil. É ali que a gente decidiu de partir com um programa que cuida da saúde emocional dos colaboradores, que se chama Sintoniza em Você. Já o nome tem tudo um propósito sobre a saúde emocional, com um foco de prevenção, então, mútuo conhecimento, mas também de intervenção com ações concretas. E a gente depois decidiu, analisando todas as características dos nossos colaboradores, a gente tem sobre mais ou menos 10.000 colaboradores, 51% são mulheres, com uma idade média de 38 anos, então uma faixa crítica. Pois você tem um grupo de mulheres que saem na fase de gestação, gravidez, maternidade. Então lançamos muitos programas para apoiar as mulheres nessa fase, mas também mulheres que se encontram na fase de climatério e menopausa. Então decidimos de lançar também um programa que se chama Versões Femininas para acompanhar as mulheres também nessa fase, seja da um ponto de vista emocional que físico. E reparamos no último ano que a gente precisava também rinforzare tutto un cuidado in quello che a gente tem depois chamado o programa da Giornata Vacinal, ainda mais em um país como o Brasil. E nesse programa que a gente decidiu de lançar um programa especificamente voltado para as mulheres, considerando também a idade média, voltados a conscientizar sobre o câncer do colo do útero. E na semana passada acabamos de lançar o segundo videocast desse programa dedicado à prevenção do HPV para as mulheres, seja para sensibilizar as nossas colaboradoras, mas também as filhas das nossas colaboradoras. Pois cada programa que a gente lança tem questo foco de ser abrangente também olhando as famílias, não somente os colaboradores ou as colaboradoras. E eu acho que isso é uma forma,
certamente de não dar felicidade, mas de proporcionar um bem-estar para os nossos colaboradores e colaboradoras. E eu acho que um aspecto muito importante é fazer prevenção. E para fazer prevenção, a gente precisa fazer muita conscientização. E, além disso, proporzionare opportunidade, come fizemos na última semana, per esempio con un programma che si chama Desbloqueia Novo Hábitos, un programma voltado para todos os colaboradores, sem custo, de graça, para ajudar as pessoas a desbloquear novos hábitos di sonno, saudáveis, di alimentação, tutto quello che pode proporzionare un bem-estar di una forma holística, sistêmica. E mais de 67% das pessoas que ficaram inscritas nesses programas são mulheres. Isso significa que as mulheres precisam, de fato, e sono mais sensíveis aos temas de bem-estar. Maravilhoso, já quero participar desse programa aí, mais que especial. Adri Alves, maravilhosa, muito obrigada pela sua presença, uma honra tê-la aqui com a gente. Eu quero falar com você hoje sobre o acesso. O que é que nós podemos fazer para que as mulheres mais vulneráveis, que têm menos acesso, consigam ter uma conscientização, consigam ter acesso para conseguir ter uma devida prevenção? Obrigada, Fabi. Eu acho que são vários fatores, né? Quando a gente fala dos desafios ao acesso, e quando a gente cruza, né, com os nossos dados brasileiros, né, um país de uma expansão, de um tamanho tão grande como o Brasil, a gente precisa dizer que o acesso à informação não é tão democrático quanto deveria. Então, democratizar a informação para que chegue em todas as mulheres é essencial. E nem só em todas as mulheres, no ambiente de trabalho dela, né, nessa rede que ela tem para cuidar e também com quem ela também acaba tendo ali como uma rede de apoio. Eu diria que são 3 fatores essenciais. Então, para quem chega e como chega? A gente sabe que mulheres periféricas, mulheres negras, mulheres trans, pessoas com deficiência, as mulheres com deficiência, elas são mais excluídas, né, quando a gente fala do nosso território brasileiro. E os acessos são muito mais difíceis para elas. Então, é democratizar essa informação para que elas também tenham acesso, assim como nós todas aqui. Eu sei que nós já temos esses privilégios, mas nem todas nós brasileiras temos. Então, que elas tenham esse acesso, né, muito mais democratizado e que a gente tire o estigma do que é, na verdade, essa doença. O segundo ponto, que eu acho que é um dos maiores desafios, essas mulheres, né, elas, de fato, elas cuidam muito. Só para você ter uma ideia, 50%, quase 49,2% dos nossos lares no Brasil são chefiados por mulheres. Então, quem é que cuida dessas mulheres, quando na verdade elas cuidam dos filhos, né? Elas têm que atender aos chefes, à empresa, elas estão cuidando dos pais que já estão idosos, enfim, elas precisam sair, né, para cuidar do trabalho. Então, também tem esse outro papel da nossa sociedade como um todo de equilibrar quem é que cuida dessas mulheres. Muitas delas têm vergonha de dizer que estão doentes. E eu acho que o terceiro ponto, que também é muito importante, é o trabalho, né? As instituições, elas precisam ter um olhar muito diferenciado para nós mulheres. Será que as mulheres, elas têm a possibilidade de dizer que elas precisam se ausentar do trabalho para fazer um exame preventivo, ou mesmo não preventivo, quando elas já estão adoecidas? Será que elas têm essa coragem dentro do ambiente, que muitas das vezes tem um código que nos ensina que a gente não pode adoecer? Então, acho que é esse o papel como um todo da nossa sociedade, para que elas tenham também, né, muito mais acesso à informação, ao autocuidado e que elas sejam acolhidas dentro do trabalho. A grosso modo, eu diria que não só o exame especificamente a gente precisa fornecer, oferecer para elas. O exame em si, o diagnóstico em si, é escuta, é o acolhimento, né? É ter esse olhar, a empatia de que essas mulheres, de novo, são 50% dos nossos lares, são chefiados por elas. Elas têm um papel, um compromisso com a nossa sociedade gigantesco e muitas das vezes são negligenciadas. Então, acho que é o nosso grande desafio hoje, né, como um país,
tão continental que é o Brasil. Maravilhosa a resposta, Adri. De fato, eu me questiono por que será que muitas vezes a mulher ela não tem coragem de assumir que ela está doente. Ela pensa tanto no outro, a sobrecarga é tão grande da sociedade que ela nem se dá a possibilidade de adoecer. Porque se ela adoece, parece que é uma cascata, né? Uma bola de neve. Acaba que todos que dependem dela emocionalmente acabam também sucumbindo. E eu, como mãe também, eu vejo muito isso, né? Para quem é mãe, ou mesmo uma cuidadora, quando você está num período pós-licença maternidade, como é desafiador a gente dizer, olha, eu preciso me ausentar para ir numa consulta com meu filho. Então, imagina para essa mulher, né, que precisa também se ausentar para fazer exames, seja preventivos ou mesmo para fazer o acompanhamento da doença. É muito desafiador, realmente. Com certeza, com certeza. Doutora Adriana Campaner, um grande nome aí do tema da prevenção do câncer de colo do útero. Eu queria que você falasse um pouco sobre a vacinação, né? Existem mitos e lendas a respeito dessa ferramenta que é tão fundamental hoje, talvez a grande invenção do século XIX, né? Queria que você contasse um pouco sobre os efeitos práticos, né? Acho que muitas das pessoas que estão nos assistindo agora não sabem da eficácia, como é que funciona, como é que não funciona. Eu queria que você contasse para a gente, por favor, sobre a eficácia, como encontrar e como é que ela funciona. Obrigada por essa pergunta, muito importante nesse cenário do câncer de colo. O que a gente tem que lembrar é que o câncer de colo do útero, ele é um tumor evitável. Ele é causado pelo HPV em quase 99% das vezes. Então, a gente tem como evitar a sua evolução. Ele é um tumor prevenível em que aspecto? Eu posso ter a prevenção primária que evita que eu entre em contato com o HPV, que é a vacina. E eu tenho a prevenção secundária, porque ainda tem mulheres que não se vacinaram e se expuseram ao vírus. E aí eu tenho como rastrear essas mulheres e tratar o pré-câncer antes que ele vire o câncer. Então, se eu fizer essas duas prevenções em conjunto, a gente evita esse tumor. Agora, falando de vacinas propriamente dita, a vacina do HPV, ela não é feita com o vírus, ela é feita por engenharia genética. E ela, quando alguém recebe essa vacina, não pega, porque muita gente tem esse medo de pegar o HPV com a vacina. Os estudos todos demonstraram que ela é muito eficaz. Quer dizer, ela funciona quando você recebe quase 100% das vezes. Então, quem toma a vacina fica protegida contra o HPV. A gente, hoje, no Brasil, tem disponível 2 vacinas. Uma é chamada de quadrivalente, ela contém 4 tipos de HPV, que são 2 de verruga e 2 para o câncer, que são os mais perigosos, que é o número 16 e 18, que vocês já devem ter ouvido falar. Essa vacina agora, ela só é encontrada no Programa Nacional de Imunização. Então, nós temos ela disponível gratuitamente de 9 a 14 anos, e agora houve uma extensão até os 20 anos, meninos e meninas. Também quem pode receber essa vacina é quem foi vítima de abuso sexual e também as pacientes ou os pacientes imunossuprimidas, 9 a 45 anos. Então, primeiro ponto, não percam essa oportunidade. É uma vacina boa, eficaz. Procure a unidade, ela não é perigosa, ela é eficaz e previne um câncer. Mas, para quem não está nessas faixas etárias, nós temos a vacina nonavalente, né, que está nas clínicas de vacinação. Ela é uma vacina que, além daqueles 4 que eu comentei, ela tem mais 5 tipos de HPV que fazem o câncer. Então, dessa maneira, a proteção dela é maior. Mas, quer dizer, quem toma vacina evita pegar esses tipos de HPV, né? Então, a gente sabe hoje que a vacina é liberada no Brasil de 9 a 45 anos para homens e mulheres. Então, mesmo uma dúvida que é super importante, quem já teve HPV pode tomar vacina? Claro, porque pode ter pego um tipo e não vai pegar o outro. Quem já teve lesão do HPV pode tomar vacina? Com certeza.
porque alguns estudos estão mostrando que diminui a chance dessas feridas, essas lesões voltarem. Então, de uma maneira, a vacina ela é democrática, é para todo mundo. Então, eu acho que todos aqui devem se vacinar, é muito importante. E sempre é bom a gente colocar. O ideal é antes de começar a ter relação sexual, porque antes da pessoa pegar o vírus, depois que pega, pode ter a lesão. Agora, mesmo que já teve a lesão, como eu comentei, vale a pena se vacinar. Então, gente, faça a vacina, porque ela é uma maneira muito importante de evitar o câncer que a gente está comentando. E aí, você tá gostando do Summit de Saúde? Eu escolhi essas 6 mulheres a dedo para você. Mas agora eu tenho um recado. Você tem medo de caminhar sozinha pelas ruas? Eu e muitas mulheres também já nos sentimos assim. Por isso, em 2022, a TIM e o Mulheres Positivas criaram o Caminho Delas, uma funcionalidade de geolocalização no app Mulheres Positivas que mostra rotas seguras nas cidades. Com essa e outras iniciativas, a TIM atua diariamente para construir uma sociedade mais justa e segura para todas nós. E demos mais um passo. Agora, as lojas da TIM são locais seguros para você, mulher que passa por situações de violência. Baixe o app do Mulheres Positivas e conheça o caminho delas. TIM, imagine as possibilidades. E o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e volta já já com o nosso Summit de Saúde. Não sai daí. E o Mulheres Positivas está de volta. Vamos voltar lá para o Summit de Saúde. Presta atenção que esses conteúdos são mais que importantes para você e para sua família. Nós temos aqui hoje a Aline Campos, maravilhosa, atriz, uma referência para todas nós. E uma mulher que passou, Sim. posso dizer, pela doença? Eu passei pela pré-doença. Pela pré-doença. Sim, primeiro é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que é tão importante, né? E principalmente depois que eu divulguei a minha história, eu percebi o quão importante mesmo, porque a gente precisa quebrar esse tabu. Eu fui diagnosticada primeiro com NIC2, que ainda não era uma lesão pré-cancerígena, me corrija se eu estiver errado, doutora. E eu fui orientada pela minha doutora, que me passou, né, esse diagnóstico com muito cuidado, com muito carinho, que eu considero também muito importante, porque, infelizmente, existem profissionais que, quando passam esse diagnóstico, apontam o dedo e até julgam, e eu sei porque eu recebi histórias desse tipo que, ao sair do ginecologista, elas já se sentiram culpadas e piorou ainda, né, essa relação psicológico com a doença e de compartilhar com outras pessoas. Eu tive a sorte da minha doutora ter me passado de uma forma muito leve, inclusive ela me disse que ela é ginecologista, teve 2 homens, 2 relações, 2 pessoas que ela teve relação sexual na vida, e ela teve câncer do colo do útero. Então, acho importante falar isso porque as mulheres se culpam muito, né? Mas será que é porque eu tive muitos homens? Será que eu sou uma pessoa promíscua? Não necessariamente. Suja? Não necessariamente. Então, eu fui diagnosticada primeiro com NIC2, eu escolhi fazer a vacina, né? Eu fiz a vacina em mim e no meu filho de 14 anos. Fizemos todas as doses. E 6 meses depois, eu fiz de novo o exame, vi que já tinha avançado para NIC3, lesão pré-cancerígena, tive que fazer inevitavelmente a cirurgia. Tudo bem, eu me considero com uma mentalidade hoje fortalecida, o que não me causou tanto medo, e inclusive medo de compartilhar com o meu parceiro que eu estava na época, com a minha família. Fiz a cirurgia, deu tudo certo. A princípio, a lesão toda foi removida. Agora eu preciso fazer um acompanhamento de 6 em 6 meses durante 2 anos. E abrir isso para as pessoas. E quando eu abri isso nas minhas redes sociais, Fabi, nossa, eu percebi como que isso libertou e trouxe conhecimento para muita gente. Por isso que realmente essa nossa roda, ela tem que acontecer cada vez mais vezes. Porque eu recebi, por exemplo, mensagem de uma menina que há 1 ano atrás foi diagnosticada com NIC3, uma lesão pré-cancerígena, e há 1 ano ela não teve coragem de compartilhar com ninguém da família porque ela se sentiu suja, ela ficou com medo do que o marido podia pensar, ela não sabia se o marido tinha traído ela. Então, são muitas dúvidas, muitas questões que passam na mente de uma pessoa que recebe um diagnóstico como esse. Então, em 1 ano, ela pode ter, esse NIC3 pode, né, ter virado um câncer. Tudo pelo medo de compartilhar, sabe?
Então, é um assunto que realmente a gente precisa falar muito. Graças a Deus, o meu deu tudo certo, vou continuar acompanhando. E eu tive a oportunidade, através da minha história, de abrir os olhos e compartilhar isso com muita gente, com muitas mulheres. Nossa, Aline, obrigada por dividir sua história. Eu tenho certeza que muitas mulheres que se sentiam sozinhas, Sim. agora entendem que não é uma questão de coragem dividir, é uma questão de saúde mesmo e não tem a ver com nada além de cuidar de você mesma. Enfim. Sim. Ana Carolina Querino, muito obrigada pela sua presença, você também é uma honra. Eu queria conversar com você sobre quais são as barreiras que existem hoje na sociedade quanto à prevenção mesmo, né? Ao exame que vai fazer com que você não tenha que passar, eventualmente, por uma situação como a Aline passou. Queria que você desse a sua visão sobre quais são as barreiras de fato que existem nesse país, ou talvez nesse mundo, para que tantas mulheres acabem deixando de lado os exames preventivos. Bom, muito obrigada, Fabi. É uma grande honra estar aqui com todas vocês, compartilhando sobre alguns aspectos que são muito relevantes quando a gente fala da nossa saúde. E da nossa saúde de uma forma integral, né? Não só a questão do câncer de colo de útero. O primeiro ponto, que já foi trazido aqui, pegando um gancho com a fala da Aline, é que nós precisamos falar sobre, para saber que é importante levar em consideração isso para prevenir, poder tomar as ações necessárias buscando a prevenção pelo exame. Mas nós também sabemos que nós estamos em uma sociedade que não prima tanto pela prevenção. A gente trata da doença, a gente raramente foca na prevenção, mesmo quando ela é por meio de um exame tão simples como o Papa Nicolau. E a gente também precisa considerar, agora falando de Brasil, assim, poderia falar de América Latina como um todo, mas falando de Brasil, nós somos um país muito diverso e que traz muitos aspectos sociais, culturais, econômicos que estão relacionados e que apresentam barreiras para uma ação de prevenção. Quando a gente pega os dados do IBGE, é muito sintomático ver que 13% das mulheres brancas, elas não tinham nunca realizaram o exame de Papa Nicolau, enquanto 18% das mulheres negras. E mesmo quando a gente olha para aquelas que realizam de vez em quando, né, porque não realizam todos os anos, a gente ainda vê essa discrepância. A gente vê a discrepância em relação a, como a Adri já colocou, entre as mulheres que vivem na periferia, mas a gente também tem a questão do acesso de mulheres que estão em meio rural, de mulheres que vivem em determinadas regiões do país. Então, a gente vê uma grande desigualdade. Pega uma mulher que mora numa área rural do Nordeste, de um estado do Nordeste. Você vai ter uma proporção de mulheres que nunca fizeram o exame extremamente alta. E isso tudo relacionado com o acesso ao serviço, mesmo tendo a qualidade, sendo um país que tem um SUS, né? Onde que o SUS está chegando? Com que frequência essa mulher tem acesso a uma médica ou um médico ginecologista nessa unidade de atendimento à saúde onde ela reside? Será que tem? Quanto tempo leva para realizar esse exame, né? Quando que ela vai voltar? E mesmo a qualidade do atendimento quando ela tem o acesso. A gente sabe que, o acesso é garantido e gratuito para todo mundo. Mas a gente sabe também que existem diferentes fatores que afetam a qualidade do serviço. Então, já vi muitos testemunhos de mulheres, de casos de mulheres com deficiência, mulheres negras que chegam, não recebem informação, não são sequer tocadas pelos médicos que estão atendendo elas, enquanto outras mulheres têm mais tempo de atendimento. Então, a gente tem que olhar para esses fatores também. Então, assim, eu sou uma mulher negra que estou numa posição privilegiada. Tenho 47 anos, a minha ginecologista me falou para tomar a vacina de HPV, sabe? Estava falando do meu filho, mas ela, mas seria muito bom você também tomar com ele. Então, assim,
como que é para uma mulher que está numa rede pública. Sem contar outros fatores culturais também, porque a gente tem um tabu muito grande em relação ao tipo de informação, né, que a gente recebe. Como o HPV está muito relacionado a relações sexuais, a gente não fala de sexualidade. Sexualidade é um tabu, né? Entre nós, mulheres, nós não conversamos entre nós, porque assim, é um ponto básico, mas também como quebrar a barreira cultural de falar que é importante fazer o exame da vacina para uma criança de 9 a 14 anos. Sim. Sabe? Essa criança não está exposta. A gente não pode... para quê? Sabe? Então, tem muito essa questão de, se eu sou virgem, não preciso tomar. Se eu tenho relações só com meu marido, não preciso tomar. Mas a gente está falando da saúde sexual das mulheres, sabe? De vida. Então, tem muitos fatores que fazem com que muitas barreiras sejam criadas para a prevenção. Carol, com certeza. Acho que você falou tudo, né? São barreiras que, às vezes, você nunca nem pensou a respeito, né? Você nunca esteve naquele lugar, então você desconhece. Então, acho que quanto mais a gente debate, mais a gente coloca a luz em problemas que são reais e precisam ser endereçados todos os dias. Agora, o tema é mais que fundamental. Mitos e lendas sobre a doença. Doutora Cláudia Con, maravilhosa, você pode contar pra gente um pouco sobre o que é verdade, o que é mentira? Porque você sabe... Há quantos anos que você está nesse mercado? Tem que falar? 39. 39. Então você sabe muito mais do que todos nós aqui nessa mesa. Conta pra gente. Fabi, é super importante, porque eu acho que o primeiro mito é de que todo mundo acha que não vai acontecer com você mesma, né? E sempre vai acontecer com alguém que tem características, tem histórico na família e você pode ser o primeiro. Então, eu acho que o primeiro mito é confie, acredite que você pode evitar evitando esse mito de que comigo não vai acontecer. O segundo, muitas pessoas acham que uma doença sexualmente transmissível não acomete o câncer, não traz o câncer. É uma doença sexualmente transmissível e ponto. Mito. O HPV é responsável por 90% dos casos de câncer de colo de útero. Terceiro mito, só acontece com mulheres. Acontece com homens também. Então, existem casos de câncer no ânus e caso de câncer em pênis acometidos por conta da origem ser HPV positiva. Então, veja como a gente tem mitos que acontecem, eu vou só citar esses, mas tem muitos outros que acontecem porque a comunicação e a informação é tão importante de chegar nas pessoas, nas mulheres e nos homens, para que possam proteger desde jovens. E aí vem talvez o último mito, isso acontece com gente mais velha. Errado, dá para evitar fazendo com que jovens sejam vacinados e quando entram na idade reprodutiva já estejam protegidos com HPV. Olha quanto mito que pode ser evitado. E talvez 2 ou 3 verdades muito importantes. Dá para evitar pegar o HPV. Então, dá para prevenir. Então, dá para vacinar. É um dos raros, talvez único, não, talvez agora algum desenvolvimento de outros processos oncológicos, mas este é um que a gente tem uma enorme oportunidade. Então, grande verdade, dá para fazer e dá para evitar o câncer. Olha que incrível, a gente tem uma oportunidade de evitar o câncer. Essa talvez seja a maior verdade. Uma outra verdade é que países que já adotaram esta prática há alguns anos já tem uma queda significativa nos casos de câncer de colo de útero. Olha que incrível! É mais uma verdade que me arrepia, que eu fico muito feliz. Para quem conheceu quando explodiu a AIDS, quando explodiu, a gente teve uma epidemia há pouco tempo atrás, e para quem vê o número de casos de câncer de mama, casos de câncer de colo de útero e casos de câncer em geral crescendo no mundo, a oportunidade maior que a gente tem de evitar. E eu acho que a terceira verdade é essa que a gente vive aqui, comunicação. Comunicação é a grande verdade
que eu considero importante para se evitar a doença e se tratar adequadamente quando ela já aconteceu. Porque a gente não pode esquecer de quem não se vacinou, quem tem e que tem que tratar. Então, detectar precocemente é a outra grande verdade. Eu traria essas como as importantes para todo mundo saber aqui. Bom, fechando aqui o Mulheres Positivas com chave de ouro, com essas mulheres aqui mais que inspiradoras. Vamos voltar para o estúdio. Sem palavras para descrever a emoção de ouvir essas 6 mulheres, realmente são maravilhosas, inspiradoras e a mensagem ficou clara, né? A nossa saúde tem que ser nossa prioridade, então vamos focar em cuidar de nós mesmas. Eu conto com vocês, a nossa saúde em primeiro lugar. E o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui com essas 6 mulheres mais que inspiradoras na primeira edição do Summit de Saúde do Mulheres Positivas. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!